Apresentado pelo SmackDown. Com o vosso host, Ribeiro Merda. Produzido por Marco Paz, que esteve que fazer este cover só com a sua voz para o YouTube não foder o João Basílio com os direitos de autor. Quase sempre com convidados. Regularmente com o áudio da merda. O pior. Melhor podcast de wrestling em Portugal. Ele é o Tri Amigos. Eu quando comecei a ver wrestling, que foi WWE ali por volta de 2007, eu não via, mesmo nos table matches e nos ladder matches, uma coisa que desse overkill aos combates. Tínhamos, por exemplo, tínhamos o Edge e o Cena, por exemplo, em que num tables, ladders and chairs, o combate acaba exatamente porque o Edge vai por 3 mesas adentro e a partir daí não há mais nada. Eu até sou novo, não é? Não sou, não. Mas eu sinto que de há uns anos para cá, e sim, isso da ECW existiu e a própria Attitude Era também era muito assim. Mas eu sinto que depois disso houve uma tentativa de regresso a um passado mais respeitador ali por volta da Ruthless Aggression, etc. E eu sinto que desde 2010 ou 2013, etc., em que o wrestling independente ficou bastante conhecido, algum bom e algum mau, mas a partir daí começaram-se a fazer demasiadas coisas e esse match entre o Mox e o Omega é um bocadinho prova disso. E como eu disse, isto não é um problema da AEW. Acho que cada vez mais há isso. E eu acho que deve haver um limite. E eu não estou a dizer que isto mata o wrestling, estou apenas a dizer que qual é o próximo passo? É que depois ficas sem próximos passos para chocar, porque se tu chocas tudo de uma vez, depois não há nada que tu tenhas a seguir. Essa é apenas uma pequena preocupação minha e também influenciada pelo meu gosto pessoal, eu não o nego, que não gosto muito deste rumo que se está a tomar. Mas, por exemplo, isto não é uma coisa que tu vês, falando na AEW, porque é na AEW que isto vai acontecer, isto não é uma coisa que tu vês todas as semanas. Tu tiveste um combate entre o Moxley e o Omega assim há mais de um ano atrás e vais ter agora outro. Não, é assim, pode ter um combate violento desta forma de ano em ano, mas se fores ver o programa da AEW, o Dynamite, durante as semanas, quantas vezes tens eles a usarem mesas, quantas vezes tens eles a usarem cadeiras, quantas vezes tens os lutadores a terem quedas aparatosas desnecessárias, etc. É que se ao longo do tempo fores tendo pequenas coisas que descredibilizam estes pequenos detalhes e spots, depois os grandes combates é que têm que chocar a um nível que se calhar não seria preciso se ao longo das semanas não tivesse constantemente esta utilização de spots. Esta é a minha opinião, posso estar errado. Nem acho que haja assim tantos spots de por exemplo, cadeiras sim, cadeiras habitualmente há quase todas as semanas em Dynamite, mas mesas e quedas não, por acaso não, ou eu não vejo o programa com atenção, então não sei mesmo. Mas pronto,
Sim, diz, desculpa. Eu só ia dizer que quantas vezes viste o Darby Allin Tá bem, mas isso é, mas isso é a é personagem dele. Isso é, isso é dentro da personagem dele. Faz sentido porque ele é aquela cena de estar-se a cagar para o corpo dele e se for preciso ter uma queda de 10 metros tem porque, pá, yeah. Eu no caso da Darby também acho que não é chocar por chocar. Acho que é mesmo caracterização e história. Ok, no caso do Darby, então Mas, usou o mas, braço a torcer. mas no geral, eu confesso que se calhar esse tom mais violento que às vezes os matches da AEW têm podia ser mais moderado. Ou pelo menos mais passado, sim. E também acho que existe um bocado. Mas eu acho que já tiveram pior nesse aspecto, principalmente no início, porque não tens muito historial, não é? Então parece que tens logo ali uma série de episódios com matches violentos, que tens logo o Kenny Omega contra o Moxley, tens o Dustin contra o Cody, pronto, e estão aí muito perto um do outro. Mas pá, vamos ver depois deste ano. Acho que depois será mais fácil tirar mais Vocês também, e não sei se é para terminar esta questão, vocês, por exemplo, não acham que fazerem uma quantidade enorme de combates sem desqualificações numa arena sem público, ou com pouco público, ou com público falso, não é um bocadinho estúpido e não devia ser guardado para mais tarde? É apenas uma questão que eu coloco. Tu podes guardar para mais tarde durante um certo determinado tempo. Tu não podes guardar para mais tarde para sempre. Já estás sem publicar um ano e as histórias têm que prosseguir. Tu não podes continuar para sempre a guardar estes big moments porque não tens público. Opa, a vida tem que andar, basicamente. É tipo é uma cena do Bugs contra o Jeff TR, que idealmente era com público, não é? Só que... E a estreia do Sting, quer dizer, aquilo teria que ser com público, mas... é uma situação muito estranha aquela que nós estamos a viver. Por isso... Nós não temos garantias que daqui por um mês ou dois não aparece uma variante que passa as vacinas todas à frente e fode isto tudo novamente. Bons pontos. Mas isto é sempre otimista. Bons pontos. Mas olha, mantendo-nos ainda na AEW, mas mudando um bocado de tema, tenho uma questão para ti. Por exemplo, uma das coisas características curiosas na história da AEW é que muitas vezes aqueles angles que os fãs mais criticavam de ser maus, acho que aquele que vem logo assim à memória é a história da Nightmare Family, da Brandy com a Awesome Kong, são muitas vezes aqueles que acabam por ter maiores ratings. Mesmo esta história da Britt Baker com a... Não é da Britt Baker, com a... do Cody com a miúda do Shaq. Apesar daquilo ser horrível, aquilo até está a ter ratings fixes. O que é que achas que tu, na tua visão do wrestling, e isto apanhando um bocado na tal conversa que nós tivemos aqui há dias, o que é que uma empresa deveria fazer? Deveria, isto dá ratings, a nossa base hardcore não está a gostar disso, porque eles têm a perfeita noção do que é que a base hardcore deles, a opinião deles em relação a todos os assuntos. O Tony anda sempre no Reddit, o gajo sabe perfeitamente. O que é que eles deviam fazer? Continuar com angles que dão views, mas os fãs não gostam? Descontinuar? Se bem que nos eles têm tido muita paciência, como é o caso da Dark Order, que inicialmente não resultou e depois, com paciência, tornou-se um dos angles mais queridos da base. Eu por acaso, essa é uma questão interessante, mas eu não sou tão duro como porventura podem ser os fãs mais hardcore da AEW. Eu acho que a AEW tem uma base de fãs ainda bastante pequena. Acho que não é conhecida pela grande audiência americana que possivelmente poderia haver um programa de wrestling. Também porque eu acho que a AEW continua constantemente a falar para o mesmo tipo de fãs e continua a apresentar aquilo que esse tipo de fãs quer ver e não outras coisas mais simples e porventuras mais tradicionais. Mas lá está, este é o estilo da AEW e é aquilo que a AEW quer ser e pois muito bem. Mas agora, essa utilização do Shaq, do Snoop Dogg, do Mike Tyson, eu confesso que não sou assim tão duro, porque
são nomes que depois trazem o nome da AEW para outros patamares que por muito que eu adoro o bom wrestling e as boas histórias, isso pode não trazer da mesma forma. Portanto, eu não sou tão duro, desde que seja utilizado de uma forma bastante boa. Por exemplo, não acho que o Snoop Dogg fazer Frog Splash seja utilizá-lo de uma forma boa. Pode ser uma forma para chocar e para ter imensas views no dia a seguir, mas não acho que seja uma forma boa. Acho que a utilização do Mike Tyson, por exemplo, foi uma utilização boa. Acho que a forma como ele apresentou o combate do Cody com o Lance Archer na altura e as caretas de sono que ia fazendo e etc. Foram coisas que se falaram no dia a seguir e que não descredibilizam nenhum tipo de lutador, seja ele face ou ele. Depende muito da forma como é feita. E se for bem feita, eu sou completamente a favor, e a AEW que cresça e que tenha muito sucesso. Se for mal feita, claro que as críticas vão ser maiores, e eu não gosto dessa utilização. Os fins não justificam os meios, e se essa utilização levar à descredibilização de alguns dos seus lutadores, eu confesso que aí não optava. Se for bem feita e se apenas promover o nome da AEW, não vejo porque não ir por esse caminho. Bem, por acaso, discordo um bocado da parte em que o Ricardo diz que a AEW tenta ter um produto demasiado para a sua base. Epá, e é verdade que eles se importam com a base, mas eu acho que o produto deles, em termos de história, em termos de apresentação, é muito mais acessível do que qualquer produto que nós temos no wrestling atualmente. Pá, O que também não é difícil. Desculpa só interromper. Porque é assim, no Japão, pá, ok, aquilo tem um bocado específico. E a forma de contar as histórias deles demora um pouco a entrar, se calhar. Ou pelo menos precisas ter ali uns meses para perceber mais ou menos para onde é que eles querem ir e tudo mais, até porque o formato não é propriamente televisivo. A WWE, eu acho que é tipo, pá, desculpem, mas aquilo é uma data de fórmulas que eles têm lá e parece muitas vezes que eles agarram no nome e copiam e colam. As promos parecem todas iguais, toda a gente parece que fala da mesma forma, toda a gente age da mesma forma, eles comportam-se todos iguais, babyfaces comportam-se todos iguais, babyfaces deles são todos burros. É que os babyfaces da WWE são mesmo burros. Parece não ter um mínimo de inteligência. Depois há ali uma série de clichês que toda a gente já está cansada. A AEW às vezes cai no problema de tentar ser um bocado anti-clichê, mas pronto. A AEW, eu acho que eles procuram mesmo ter histórias interessantes e eu acho que eles acreditam mesmo nas histórias deles. Há algumas que às vezes saem furadas, mas eles têm um ponto e tentam sempre acrescentar detalhes, pormenores. E tem a mesma visão para a história. Eu acho que é isso que traz os fãs casuais, não é propriamente o wrestling ser mais tradicional ou não, mas isso é a minha opinião. Mas olha, eu concordo contigo quando tu falas da WWE, atenção, mas por exemplo, eu tenho acompanhado no último mês, para aí, o SmackDown. E puta, aquilo é bom. Não é AEW bom, mas porque o AEW eu considero que seja o melhor produto semanal que eu já vi na minha vida. Mesmo ultrapassando aquela fase de ouro do NXT ali. Sim, eu acho que o melhor que eu vi em TV, para além disto, era tipo os Raws antigos, quando começámos todos a ver. Eu acho que esses Raws estavam a este nível. Atualmente eu acho que não é nada. Estavam a este nível na idade que tu tinhas. Na idade que tu tinhas. Se tu fosses rever os Raws de 2005 e 2006 e 2007 hoje em dia. Olha que a história já é muito eu lembro da história do Batista e do Triple H passado 10 anos e eu acho que a história ainda é boa hoje. Ok. Sim, claro. Uma história. Diz-me outra. Na mesma altura. Na mesma altura. Outra. O RVD e o John Cena achavam que foi interessante até porque não... Isso foi um ou 2 anos depois. Desculpa, mas isso é a mesma coisa. Tipo, é 2005 e é 2006. Tipo, mano, a cena é, tu hoje em dia tens Inner Circle, tens Adam Page, tens a história do Kenny. Olha, são 3 histórias de alto nível e de alta qualidade ao mesmo tempo. Então, e também tinhas o Undertaker com o Orton, para não querer dizer isto, mas... Tinhas o Cartangle com o Shawn Michaels, que era uma história também. Tudo histórias diferentes. Claro, já disse 2 mais meia. Logo, 2 mais meia.
Isto não funciona Isto são assim. coisas que aconteceram há 15 anos, tipo, é normal que eu não tenha tudo logo fresco assim de momento, mas existiam, e o produto era realmente bom. O NXT, tipo, eu achava que o Sim, NXT sim. era bom, mas tipo, aquilo era uma indie glorificada de certa forma, para ser feio. E eu acho que aquilo tinha o seu teto e era aquilo. E a AEW eu acho que é mesmo, eu acho que é mesmo um produto fixe para tu ver semanalmente. Gosto ou não, depois mais do estilo de wrestling. Depois pode dizer. Eu acho que isso na realidade, o estilo de wrestling pode afugentar mais os hardcore do que propriamente os casuais em si. O que é que importa uma pergunta, o que é que importa no wrestling? São os combates ou seja, qual é o foco? É o combate ou é a história? Os segmentos, as promos, o que... São os próprios wrestlers também, às vezes. Eu assim, Na All Japan, eles basaram todos e o público foi todo atrás dos gajos. Isso é um bocado revelador, acho eu. sim, é assim. Aquilo que se quer no wrestling é exatamente que dois lutadores extremamente bem construídos, com carisma, personalidade e com uma personagem que os faz queiram saber, consigam entrelaçar a sua personagem e o momento da sua personagem com as circunstâncias do combate e dar não só um combate competitivo, mas também um combate com história. Eu recentemente até mostrei à minha namorada, ela não é fã de wrestling, mas eu mostrei o combate entre o Kenta Kobashi e o Yuji Nagata em 2003. E já lhe havia mostrado dos combates da WWE, só que ela própria diz que não conseguia perceber a história muitas vezes da WWE, mas eu mostro do Kobashi praticamente como o lutador preferido sempre. E ela diz que percebe todas as histórias, porque o Kobashi era um babyface extremamente inteligente, que percebia os momentos do combate e os momentos da sua personagem e que fazia os fãs importarem-se e quererem saber dele. E eu acho que o wrestling é exatamente isso. É tu teres um estilo competitivo na tua empresa, que é aquilo que eu gosto, não gosto, por exemplo, das palhaçadas e etc. Mas eu depois sou hipócrita porque adoro a DDT. Mas eu gosto bastante do wrestling de competição. Mas acima de tudo quero é ver uma história forte, uma história que me diga algo. E sem os lutadores certos tu não consegues isso, por muito bom poker que sejas ou muito boa equipa criativa que tenhas, se tu não tiveres o lutador certo no momento certo, dificilmente tens isso. Então acho que é um misto de tudo. Eu pessoalmente gosto muito mais de wrestling do que segmentos e até do promos, mas também promos eu hoje vejo pouco porque acredito que são poucos os lutadores dos quais vale a pena verem as promos hoje em dia. Principalmente porque a WWE limita muito os seus lutadores, mas são poucos e portanto eu não acabo por não ter grande interesse, mas para mim o wrestling são os combates, são os lutadores, são as histórias. Depois, as promos dependem muito do lutador. Eu não estava. Eu quando estava a falar das histórias, estou a falar do pacote global, não é só segmentos. Também estou a inserir os combates aí. Imagina, tu tinhas, e sei que o Ricardo gostava muito de Lucha Underground. Em Lucha Underground, eu acho que tu percebias que os combates eram um veículo para alimentar, ou seja, aquilo era quase uma série que por acaso tinha combates. Não era quase, era uma série. É o que faz toda a diferença. Prontos, era uma série que por acaso tinha combates lá pelo meio, enquanto que e acho que há outros produtos, como por exemplo o Raw. Eu acho que o Raw é uma série que por acaso tem combates lá pelo meio. Enquanto... Agora sim. Sim. Enquanto que tu tens outros produtos, como... que os segmentos é que estão por acaso lá no meio. E os segmentos levam aos combates, enquanto, lá está na WWE, os combates por acaso levam a segmentos. E é essa diferença de produto que eu estava... Talvez não me expliquei bem, como sempre, mas era essa diferença que eu queria ressalvar. Mas, mas por exemplo, falando de Lucha Underground, que eu, para mim, eu gosto sempre muito de falar de Lucha Underground, porque eu acho que foi um caso mesmo muito... curioso, não. Repetível, talvez. Repetível? Sim, repetível. Não sei se é repetível. Eu acho que é uma daquelas coisas que na altura foi tão... não é estranha, mas tão inovadora. Que era completamente diferente de tudo. A apresentação, a abordagem,
O facto de tu ser um universo completamente diferente e eles dizerem-te isto é um universo diferente. Vendiam-te, ou seja, vendiam-te isso, não te vendiam uma coisa diferente disso e depois apresentavam-te isso. E isso para mim faz toda a diferença. Por exemplo, a WWE vende-nos que é Sports Entertainment e depois mete no meio, hoje em dia já mete mortes, já mete tentativas de assassinato indireto, já mete poderes sobrenaturais, etc. Epá, ele diz em Sports Entertainment, ok, fiquem lá. Mas, por exemplo, a AEW diz perfeitamente que é wrestling. E, portanto, se é wrestling, eu não percebo qual é o interesse da AEW em fazer cinematches, por exemplo. Acho que na AEW ninguém ainda morreu. E espero muito bem que nunca morra ninguém na AEW. Pelo menos em kayfabe, não é? Mas tem tudo a ver com a forma como se vende. Porque eu posso dizer que gosto muito do wrestling tradicional, mas, por exemplo, eu sou um hipócrita do caralho, porque gosto de DDT. Mas o problema é que a DDT vende-nos aquilo. A DDT diz, nós somos uma empresa que tem wrestling e comédia. E um misto dos dois. E tu vais ver 2 ou 3 combates em comédia e depois os main events têm uma qualidade no wrestling acima da média. Mas é isso que eles vendem. Eu quero, quando vou ver uma coisa, eu quero que me digam exatamente aquilo que eu vou ver. Na DT dizem-me exatamente aquilo que eu vou ver e eu gosto de ver. Na New Japan dizem-me que eu vou ver wrestling e eu vou ver wrestling. Se a WWE... O Toru Yano discorda um bocado de ti. Eu acho que o pessoal que acha que o Toru Yano é muito personagem de comédia e pouco wrestling, pouco ou nada viu de DDT. Porque o Toru Yano, aquilo que faz, ainda pode ser considerado wrestling de um ponto de vista em que ele é o maior asshole de sempre e que consegue sacar vitórias da forma mais estúpida possível. Porque aquilo ainda chega a um patamar que ainda pode ser, mas eu percebo o teu ponto. Mas quem viu o DDT depois percebe que são coisas completamente diferentes, são coisas demasiado estúpidas, muitas vezes surreais até, e portanto eu acho que são coisas diferentes. Mas o que eu gostava de dizer é que se me dizem, nós somos um programa de wrestling, então eu quero ligar a televisão ou o meu PC e estar a ver wrestling. Não quero depois dizerem-me que é wrestling e depois estar a ver vídeos ou filmes de combates, porque eu não quero ver isso. E a Lucha Underground dizia-me exatamente aquilo que era. Nós somos uma série que tem combates e que os combates ligam diversas histórias que nós temos. E aceitava, porque era exatamente aquilo que eles vendiam. No fundo, tem tudo a ver a forma como eles mesmo querem vender as coisas. E eu, como fã, não gosto nada de cinematches e não gosto pronto. São coisas que eu não quero ver no meu wrestling, porque quero ver combates, quero ver promos, quero ver segmentos até, mas não quero ver cinematches, porque são coisas completamente alteradas da realidade e que até prejudicam ou danificam a imagem que o wrestling deve ser. E lá está, no fundo tem tudo a ver com aquilo que me vendem e para mim e o que não quer dizer, atenção, que não haja bons cinematches e maus cinematches. O que eu quero dizer é que eu não gosto de ambos porque não estão inseridos naquilo que eu considero que é wrestling e a forma como me vendem aquilo que o produto, para mim faz toda a diferença. Para mim faz, não sei se vocês veem desta forma ou não, mas digam aí. Tu não curtiste o Stadium Stampede? O Stadium Stampede foi uma coisa bastante... Como é que eu ia dizer? Não foi bem um cinematch porque aquilo pareceu a tempo real. A única coisa que mudava eram as personagens do Matt Hardy. Mas se me perguntares se eu gostei do Stadium Stampede, eu digo-te não. Não é a minha coisa, não é a minha cena, não é aquilo que eu quero ver. Tenho dificuldade em dizer que aquilo é porventura wrestling propriamente dito. Não é uma coisa que eu quero ver no meu wrestling, naquilo que eu gosto de ver. Aqui a questão é, o que é wrestling? É assim, tu no fundo tens que tentar encontrar um denominador comum, objetivo e mínimo. Eu, por exemplo, estabeleço esse denominador comum em duas coisas. Nos combates de competição, em que propriamente pode não existir uma história assim por aí além, mas tu consegues ver que aquilo é competição entre dois lutadores ou lutadoras que se querem provar que são melhores, ou então o combate com muita história, ou melhor, muito ou pouca. Por exemplo, eu considero o combate entre o Roman Reigns e o Jey Uso
wrestling, porque a história que foi contada ali era que o Roman estava completamente acima do Jay e o Jay mesmo assim não queria desistir e fez sentido o Roman durante aquele combate falar tanto, dar tanto na boca ao Jay, etc. Mesmo que não seja competitivo. Tu podes achar que é uma coisa parecida com a série, mas para mim faz toda a diferença aquilo ter sido em tempo real e ter sido feito daquela forma. Agora, quando me dizem que wrestling se pode incluir cinematches, pá, eu levanto a minha sobrancelha, porque duvido claramente que isso seja verdade. E não tem só a ver com o meu gosto pessoal, tem mesmo a ver com o facto de eu achar que os cinematches não se enquadram nesse denominador mínimo comum objetivo, chamando-me assim. Mas, por exemplo, ok, indo mais longe e lembrando aquele combate do... Epá, foi do Rock com o Triple H, Empty Arena. Mankind. Sim, com Mankind. Com Mankind. Aquilo não foi um cinematch, porque na altura ainda nem sequer se falava de cinematches, mas também foi uma coisa assim um bocado fora da normalidade para aquela altura. E acredito que houvesse muita gente que achasse que aquilo não era wrestling porque não era feito em frente a fãs, não era? Na prática podes interpretar aquilo como um false count anywhere que Foi uma overall. Foi uma overall que foi num combate. Podes interpretar aquilo como um false count anywhere com tipo um estádio vazio. Pronto. Mas eu também tenho alguns problemas com alguns cinematics, principalmente aqueles que se levam a sério. Eu sou um bocado ao contrário do Ricardo. Provavelmente aqueles que se levam a sério, se vocês repararem, aquilo depois fica muito silly e nem dá para rir, nem dá para chorar, nem dá para vibrar com aquilo. Pá, preferia que não os fizessem. Enquanto que aqueles matches mais cómicos, até às vezes com coisas propositadamente más, divertem-me bastante. Por exemplo, o Final Deletion divertiu-me imenso. E o match do Matt Hardy com o Sammy Guevara, agora mais recente, divertiu-me, apesar de eu odiar o final. O final acho Eu confesso que os cinematches recentes eu não tenho visto. Como eu estabeleci a regra de que sempre que é um cinematch passa à frente, ou então não vejo. É assim que eu faço agora. Mas, por exemplo, o Takashita contra o Yoshihiko. Tenho uma novidade para te dar, não vi. Foda-se, é sério. Não vi. Esse combate foi tão... Ok, o combate tão bom, uau. Mas foi tipo... E tu sabes que eu acompanho muito pouco DDT, mas foi daquelas coisas que, ok, deixa lá ver isto. Eu já vi uma ou duas coisas do Takashita, já vi... Obviamente que já vi merdas do boneco insuflável. Deixa lá ir ver. E foi muito... Porque lá está, para mim, wrestling acima de tudo, mais que competição, mais do que... Para mim é entretenimento. Eu consigo perceber quando a WWE diz que o wrestling é sports entertainment, porque acima de tudo, o objetivo, para mim, enquanto pessoa que consome wrestling, para mim o objetivo do wrestling é entreter-me. Se um produto não me está a entreter, pá, não o vejo. Eu não vou ver wrestling só porque dizem que é bom. Para mim tem que me entreter. E os cinematches, eu acho que também cumprem esse objetivo. São combates uns dentro de outros universos e assumidos, outros não, outros lá está, outros os que se levam a sério, como o caso se calhar, o que me vem mais à cabeça é o AJ Styles contra o Undertaker. Mas entretém. E para mim esse é o principal objetivo do wrestling, e desde que me entretenham, o objetivo é cumprido. Por isso eu tenho dificuldade em não considerar aquele wrestling, quando se calhar há combates de wrestling que eu fico, pá, mas isto não é wrestling, isto é mais dança coreografada do que outra coisa. Falar nisso, só em curiosidade, só para verem que às vezes os casuais são diferentes. Pá, o meu pai não gostava de wrestling, mas o único match que ele viu do princípio ao fim, e ele começou a ver o Brock Lesnar contra o CM Punk e desistiu. O único match que ele viu até ao final foi o Jerry Lynn contra o RVD. Porque achou aquilo mesmo muito fixe. Mas esse combate é bastante bom. Pois é, epá, principalmente porque eu gostava das cenas tipo de Kung Fu e o caraças. Então, E do selling do RVD também, que foi sempre uma coisa bastante diferente. sim, mas tipo, aquele é um match perfeitamente coreografado, tipo,
Sim. Ninguém Eu pode percebo. dizer que não. Eu próprio estava a ver e sabia isso. Né?